Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Habeas Papo, um podcast que é desenvolvido pela Universidade Estadual de Alagoas e tem como intuito trabalhar temas pertinentes do âmbito jurídico. Hoje vamos tratar sobre o sistema carcerário, tanto do âmbito brasileiro quanto do estado de Alagoas. Temos como convidado o professor e criminalista Júlio Gomes, que atualmente é advogado criminalista desde o ano de 2000, especialista em ciências criminais, ex-professor e coordenador de cursos de graduação em Direito, Ciências Contábeis e Administração em faculdades particulares, professor de curso de pós-graduações, professor da Universidade Estadual de Alagoas desde 2000, pesquisador em ciências criminais, membro, pesquisador e ex-coordenador do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o maior instituto de pesquisa e extensão da América Latina, escritor e palestrante. Eu me chamo Natália, sou estudante do 8º período da UNEAL. Eu me chamo Sabrina, também estudante do 8º período da UNEAL. Eu me chamo Ana Clara, também, como as meninas, estudante de Direito do 8º período da UNEAL. Bom, agora vamos dar início às nossas questões aqui com o professor Júlio. Muito prazer, professor. Quer falar alguma coisa antes de começarmos? Sim. Primeiro dizer que é o maior prazer participar deste projeto da nossa universidade. Natália, Clara e Sabrina, tenho a certeza de que não há melhor momento que discutir, inclusive, a temática que nós vamos hoje bater um papo sobre ela, justamente porque, por um lado, triste, porque estamos a uma semana da morte do maior estudioso dessa temática, o professor Klaus Roxin, que aos 93 anos, na Alemanha, faleceu, e que deixa um legado de discussão acerca das ciências criminais e especialmente em relação aos sistemas penitenciários que hoje moldam essa discussão pelo mundo. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite e tenho a certeza de que esse bate-papo, não é uma entrevista, não é um podcast, mas é um bate-papo. E vamos discutir o que hoje nos assola na realidade. Bom, professor, como se deu essa escolha da área criminalística? Como foi que o senhor se interessou? O que foi que mais chamou a atenção? Se uma coisa específica que o senhor quer falar aqui com a gente ou qualquer coisa assim do tipo? Remonta a muitos anos. Acho que desde a adolescência, no ensino médio, que o direito já me chamava a atenção. Embora, obviamente, quase todo mundo passa por pressões para escolha do curso a seguir e que profissão seguir, né? Medicina, engenharia civil, arquitetura, biologia, uma série de profissões. Isso, e até ser padre, inclusive, Mas tudo isso me levou a compreender que, em todas elas, eu levava a comunicação, e isso imbuído pela ideia que eu já trazia no sangue, de estudar a língua portuguesa e do próprio magistério, o que me obrigou também a fazer letras, posteriormente, né? A escolher o direito como profissão. Gostava muito, como gosto de escrever, gostava muito da comunicação, e eu achava que o direito pudesse ser a única profissão a ser realmente escolhida em definitivo. É claro que no caminho das nossas vidas a gente acaba vendo que não é apenas aquilo que a gente escolheu que vai nos satisfazer. De um tempo para cá, por exemplo, a psicologia e as neurociências, ou a neurociência como conjunto, tem me obrigado a sair desse caminho dogmático ou crítico do próprio direito para poder entender determinadas perspectivas do próprio direito. Então, acabei escolhendo, na faculdade, acabei gostando das ciências criminais. Eu tenho alguns professores que me obrigaram realmente a ir atrás dos estudos na área. E, logo depois, a escolha, obviamente, quando aprovado na OAB, a escolha não foi tão difícil, ir para ciências criminais. Além disso, acabei sendo aprovado em concursos que eram da área, né, incluindo o Tribunal de Justiça. E, pela atuação em várias criminais ou em várias que pudessem tratar do direito penal e processo penal, me deram a certeza que realmente eu precisava continuar naquele caminho, e até hoje vem, né?
e desde 2000 na docência do ensino superior, também me deram essa certeza. Me obrigaram a dar essa certeza, como eu falo. Quando eu digo obrigação, porque nem eu largo o direito penal, o processo penal, nem eles me largam também. Porque eu acho que são as únicas áreas que me dão a satisfação de realmente todos os dias estudar. E como se dá essa logística do trabalho do senhor? Como é que os clientes chegam, entram em contato com o senhor? O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente? Sim. No início, eu tive muita ajuda de um fator que, para muitos, ainda continua sendo algo primordial no início da carreira, que é as indicações, né? Que são as indicações. Família tradicional, embora que não seja da área, mas era da área do magistério, as amizades. Então, logo no início foram essas indicações. Um amigo indica o outro, um amigo que é de outra área indica, embora, obviamente, da seara criminal, que ninguém quer ser objeto, ser agente, né? Ser parte de um processo criminal, mas a gente sabe que em determinados momentos da vida se passa por aquilo que a gente não quer passar. E isso foi implementando, e o fator tribunal também me levou a isso. A sala de aula também me levou a isso. Então, a gente chega a um determinado momento da vida profissional em que se flui. Aí um aluno lembra o professor, um amigo lembra o amigo, um profissional, mesmo que não tenha tanto contato, acaba também trazendo clientela. E isso tem feito com que o nome Júlio Gomes tenha permanecido no mercado. Obviamente que a atuação também em pesquisas, congressos, em casos emblemáticos, também nos dá a certeza hoje de que foram essenciais para que o nome Júlio Gomes pudesse despontar entre aqueles que hoje estão nessa seara e continuam nessa seara. Tem uma visibilidade maior, né? Sim. Então, professor, normalmente, eu acho que todo mundo tem esse conhecimento que o advogado, ele participa, principalmente o advogado criminalista, desde o inquérito policial, e acompanha o seu cliente até o final. Só que muitas pessoas não sabem qual é o papel do advogado após a sentença condenatória. E eu acredito que isso seja uma dúvida que todo mundo possui, inclusive eu. Como seria essa atuação após essa sentença? Porque até a sentença é algo que a gente consegue visualizar. Mas e após? Qual é a atuação que o senhor tem com o seu cliente? Natália, é preciso, inclusive para responder a sua pergunta, desmitificar algo que a gente lá fora consegue enxergar como sendo a única verdade. E isso que você fala, que o advogado ele acompanha todo o processo ou todo o procedimento criminal, desde o inquérito até a sentença criminal. De um tempo para cá, tem ficado muito claro de que é preciso cada vez mais se especializar. E aí, quando eu falo, não é apenas a questão de titulação, de ter especialização na área, mestrado, doutorado, até porque muitos, eu conheço e eu tive muitos alunos durante esse tempo todo que se especializaram em direito penal, processo penal ou mesmo ciências criminais e nunca atuaram. Foram levados pela paixão, pela simpatia pela área. Porque, como todo mundo sabe, há uma complexidade nas ciências criminais. Uma complexidade não apenas do ponto de vista dogmático, legal, né? Mas nós temos uma pressão social, nós temos uma pressão midiática, e aquela questão não adianta apenas querer aplicar o sentimento de justiça, porque nem sempre o sentimento de justiça coincide com a realidade da legalidade do processo. E a gente tem visto, ultimamente, cada vez mais especialistas de profissionais que atuam na área criminal apenas no inquérito policial, no procedimento policial, pessoas que lidam apenas com o processo que nós chamamos de conhecimento, né, que é aquele momento da persecução criminal, até a sentença, seja de pronúncia ou a sentença de primeiro grau, e especialistas em recursos. Cada vez mais, inclusive aqui na região,
alguns ex-alunos que têm se especializado apenas em recursos de tribunais superiores, atuam apenas em STJ e STF ou nos TRFs. E também aqueles que são especialistas na área da execução penal. Então, o grande problema é que, culturalmente, a gente começou a enxergar que muitos dos assistidos pela advocacia privada eram abandonados na execução penal, porque não, ou abandonados no sentido figurativo mesmo, ou entre aspas, porque não compreendiam que, contratualmente, a atuação daquele advogado que estava ali na obrigação da defesa dos direitos dele tinha como final a sentença que era prolatada no primeiro grau ou então a sentença de pronúncia. Porque nem todos os profissionais da área criminal atuam no tribunal do júri. Porque não é apenas uma questão de conhecimento de comunicação, ou como muita gente consegue conceber a ideia lá fora de que é um teatro. Que não mais é. É importante, ter domínio de técnica de persuasão, técnica de comunicação. Mas é muito mais importante hoje, por conta de inúmeros fatores, e principalmente naquele período entre a pandemia e esse momento atual do pós-pandemia, de que houve uma disseminação de conhecimento e cada vez mais as pessoas estão especializadas. Então, nem todo mundo atua no tribunal do júri. E essas pessoas, objeto ou agentes de processos criminais, sujeitos de processos criminais, não conseguiam ou nem conseguem enxergar ainda de que a atuação do criminalista não ia até o final, que eles acham que era o final. Mas havia uma problemática que era o contrato. Historicamente, a gente encontra aí situações em que sequer o advogado criminalista faz um contrato por escrito com o cliente. Muitas vezes por conta da pressa de se defender ou de contratação. Mas é, inclusive, uma segurança, não apenas jurídica, uma segurança financeira, uma segurança, inclusive, entre as partes em relação ao respeito. E aí vem muitos não compreenderem que lá na execução penal não teriam atuação daquele advogado que ele teria constituído anteriormente. E muitas vezes cabe a esse papel de substituição à defensoria pública. E muita gente diz, fui abandonado pelo advogado, fui abandonado pelo meu constituído, fui advogado por aquele que me defendia, e não consegue realmente entender que isso é uma questão de natureza contratual. E aí vem defensoria pública, na sua grande maioria dos processos, atuando com um número insuficiente de agentes, né, de defensores. Daí a necessidade de, às vezes, contratação de assessoria, de atuação dos estagiários, e, mesmo com toda essa problemática, uma atuação eficiente, como sempre falei. Mas que, claro, em algum momento vai deixar a desejar, porque todo o aparato, embora estatal, não consiga dar uma resposta mais eficiente ainda. E os colegas profissionais da área privada, os advogados privados, passaram a enxergar isso como uma oportunidade e começaram a atuar especificamente na seara da execução penal. De um tempo para cá, não apenas porque se procedimentalizou de forma específica a atuação num sistema, que é o sistema de execução penal, o chamado CU, né, diferente do SAD, que a gente conhece, do PROJUD, que a gente conhece, e poucas pessoas têm a intimidade com o sistema. E a gente vê hoje uma série de cursos, de especializações de pessoas que lidam apenas na execução penal. E é para aquele que tem a certeza de que, uma vez condenado, transitado, julgado ou não, terá que ter a pena executada, é um alento ser acompanhado por alguém que conhece de forma específica, minuciosa, aquela área. Então, a advocacia criminal, que antes tinha natureza generalista, porque se atuava em todas as fases, hoje passa a ser uma advocacia mais especializada.
E é claro que traz uma segurança muito maior para as partes, principalmente para aquele que está sendo acompanhado na execução penal. Com certeza. Agora, aprofundando um pouquinho mais da nossa temática, o senhor poderia falar alguns pontos negativos do nosso sistema carcerário aqui de Alagoas? Posso iniciar pelo sistema geral? Da Vamos forma lá. que o senhor preferir. Inclusive, também, nada melhor porque esse momento, daqui da gravação, porque na semana que antecede, alguns dados foram publicados, dados de 2024. Então, nós temos dados atuais. O primeiro é o da confirmação de que, nessa pesquisa de uma grande organização do Instituto de Direito Criminal norte-americano e acompanhado pelo IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do qual faço parte, trazendo a afirmação de que nós estamos muito mal, porque nós continuamos crescendo em população carcerária. Né? Primeiro ponto. Nós somos, confirmadamente, a terceira população. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Maior parte representada por homens, mínimo de mulheres. E que se traz, e daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, a confirmação de uma certa dependência nessa relação. Boa parte, e quando eu falo boa parte, é porque esses que estão hoje encarcerados são pessoas que ainda respondem a processo criminal. Estão sob júdice. E aí mostra uma faceta não tão legal do Poder Judiciário e do Ministério Público. Ah, mas é culpa dos juízes? É culpa dos promotores? Não. É culpa dos poderes e do Ministério Público? Não. Ou não apenas. Tem uma parcela de culpa. Mas que é um indicativo de que é preciso a implementação de todas as políticas públicas que hoje existem, um olhar diferenciado para que o preso, condenado ou não, tenha respeitado seus direitos, que são direitos fundamentais, e aí eu atento para aquela ideia de que o criminalista não advoga e nem defende bandido, defende direitos. Né? E do ponto de vista criminológico, todos nós somos, hipoteticamente, possíveis clientes do sistema prisional. Por algum momento, seja direto ou indiretamente, nós somos clientes. E daí, terceiro lugar, a gente só perde para os Estados Unidos e só perde para a China. E isso, de forma lógica, a gente encontra justificativa. São países com superpopulações. Né? Superpopulações e superpopulações carcerárias. Quando eu falo de implementação de políticas públicas, a gente tem que levar a compreender de que já aqui no Brasil a gente já deu um passo a mais ao reconhecer pelo chamado SCI, pelo Estado de Coisa Incondicional, determinado lá no processo em discussão, um processo que foi ajuizado pelo PSOL e algumas comunidades, e o Supremo Tribunal Federal reconhece que o problema carcerário no Brasil é em relação à coisa inconstitucional. Então, urge resolver. Então, a gente já reconhece que há uma problemática muito maior do que a da mera previsão legal, que, embora seja, do ponto de vista dogmático, perfeito, porém, na sua concretização, há uma série de problemas. E aí, não é apenas o Poder Judiciário, como falei, do Ministério Público, parte também para o Poder Executivo. Porque é responsabilidade do Poder Executivo a execução da pena, né, no Poder Administração, embora tenha participação, claro, do Poder Judiciário e do Ministério Público. A gente tem aí uma série de presídios ou de penitenciários no Brasil que estão passando por déficits. Existe presídio de menos para muita gente encarcerada. Ou o contrário, a gente tem muita gente encarcerada, inclusive indevidamente, para a quantidade de presídios atualmente. Ah, mas de um tempo para cá, a construção de presídios federais e presídios estaduais, como no caso do caso de Alagoas aqui, tudo bem, mas a nossa cultura criminológica é de encarceramento. Tudo a gente pensa em resolver o problema da sociedade, o problema da criminalidade com a prisão. Ah, Júlio, mas
do ponto de vista do Poder Executivo, de 10 anos para cá, a quantidade de concursos públicos em relação à polícia, às polícias, é muito maior do que nos anos anteriores. Tudo bem, beleza. Mas a gente não procura implementar as políticas públicas que já existem, tentando outras saídas, como prevencionistas. E por isso que eu falei da necessidade, da importância da temática atualmente, por Klaus Roxin. Prevencionismo, ressocializar. Então, a função do direito penal, do processo penal, não é apenas retribuir. É prevenir também e tentar levar à ressocialização. Num país em que se tem aí um mínimo de 7% de ressocialização, é preocupante. Então, a quantidade de concursos públicos para a polícia não é o suficiente em relação ao todo. É preciso? É. Mas é preciso também para a educação, para a assistência social. Eu preciso um olhar muito maior. É porque eles vão pelo caminho mais fácil, né? Vamos para o caminho de repreender aquele indivíduo lá na frente, mas eles não investem antes de ele chegar nessa ação delituosa. A gente só enxerga o fim. Buscar a causa. Eles acham melhor irem para o caminho mais fácil, né? A gente sempre enxerga o fim, que na realidade não é o fim. É verdade. Na realidade não é o fim, não é? Porque o fim se concretiza no momento em que eu tenho que colocar em prática, como número, esse processo ressocializador. E diz, olha, cumpriu a pena, volta ao seio social e tudo está maravilha. E a gente não enxerga que, geralmente, este que foi, aspas, ressocializado, volta ao sistema carcerário, por uma série de fatores. Nós somos o 5º estado com maior população carcerária. Então, há um déficit. Há um déficit. No estado também do nosso. No estado também do nosso. Nós temos aí estados que têm mais de 10 mil vagas em déficit. Também nós temos estados em que conseguem cumprir esse papel, mas pouquíssimos. É culpa do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo? Claro que há. Né? Há um menor investimento ainda levado pela justificativa da cultura de massa não ressocializadora ou uma política punitiva. Nosso intuito é punitivo. Nós já nascemos com isso. Nós entramos no curso de Direito já com essa máxima de que serve para punir. Mas a gente não observa aquilo que eu falei anteriormente, porque nós somos possíveis clientes hoje em dia, e aí é uma consequência de todo o processo de globalização, de todo o processo de mediatização do direito, e a gente é levado pelo pensamento genérico de que punir é melhor, e punir de qualquer jeito é melhor do que deixar para trás. A gente quer o processo para a gente, mas a gente não quer o processo ou o devido processo legal para o outro. E a gente é imediatista. Né? E aí se explica pelo direito penal de inimigo, pelo garantismo, por tudo que, teoricamente, foi construído pelos doutrinadores, né? Seja lá para o Zaffaroni, o próprio Roxin, o professor Luiz Flávio Gomes e outros mais. E a gente começa a enxergar de que o maior problema é a vontade. É direcionar investimentos. Não é apenas construir presídios. Há coisas boas? Há. E Alagoas é, inclusive, além de incentivadora, nós iniciamos alguns projetos que são hoje modelos para outros estados. Mas projetos que têm lá a presença do viés acadêmico. Que se não fosse, por exemplo, professora Eliane Pimentel, professora Alfal, professora que se dedica ao estudo da criminologia, né? E outros professores, outros membros da academia, tanto da UFAL como da UNEAL, se debruçarem no estudo e verificarem que era necessário sair da teoria para observar o que realmente essa teoria estava trazendo para a prática. E os resultados não foram tão legais. E isso já vem de uns 30 anos para cá. Inclusive, Elaine foi minha colega também no tribunal na época, pedimos exoneração na mesma época, e ela, a partir daí, começou a enxergar o sistema penitenciário de uma outra forma. Do mesmo jeito, a professora Ruth Vasconcelos, estudiosa da violência,
Ela iniciou com o estudo da violência de uma forma genérica e hoje se debruça sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, mas sempre com esse viés acadêmico penitenciário. E implementarem projetos como o Lê Verdade, incentivando o preso, condenado ou não, à leitura e ao desenvolvimento de projetos relacionados ao conhecimento para poder alcançar determinados patamares de liberdade. E aí, hoje a gente vê o Liberdade como sendo hoje uma das possibilidades para a remissão da pena, para a detração da pena, principalmente remissão. Projetos como Esperança, onde os presos procuram ser inseridos através do preenchimento de alguns requisitos para estarem lá no chamado Sistema Azul, que é o ressocializador, na construção, seja na elaboração de determinados produtos, manufaturados, artesanato, produção de tijolos, cultura das hortaliças e outras coisas a mais. Então, inclusive projetos que hoje, como o Liberdade, são modelos, como eu falei, para outros sistemas. Esportes. E aí a gente remonta a preocupação desde quando o atual desembargador, o professor Tutu Mezairan, esteve à frente da secretaria, na época, Secretaria de Justiça, e, por muitas vezes, o contato efetivo com o preso dentro do sistema penitenciário foi primordial para que ele pudesse compreender que deveria haver uma aproximação maior do poder público para entender as necessidades. Ele fala muito bem, inclusive, e eu até me permitam, façam um convite para que ele venha, até por ser um bom arapiraquense, né, um bom torcedor do ASA, presidente emérito do ASA, professor da UFAL, e um estudioso dos direitos humanos, de ele mostrar a experiência dele. Inclusive, implementar, por exemplo, em pleno maior estádio do Estado e uma das maiores representações futebolísticas do país, no famoso Rei Pelé, realizar um jogo de um campeonato entre os presos. E não ter um momento de violência. E no jogo posterior, campeonato comum, que todos nós torcemos, existirem momentos de violência ao extremo. E mostrar o quanto os encarcerados estavam ali preocupados em, na verdade, serem elementos do processo de ressocialização. De ter bandas famosas, bandas que nós vamos aí para shows, de tocarem dentro do sistema penitenciário no momento de convívio deles com os familiares. Então, tudo isso mostra que, se implementados devidamente, trazem bons resultados. Outra coisa que a gente tem que desmitificar na execução penal. Aquela história de que a saidinha, o cara não vai voltar, é mentira. Há um mínimo, de um tempo para cá, de 7% a 4% que voltam à reincidência desses, que não voltam para o sistema. Então, a gente vê dados aí que são publicizados, que não são a realidade, não são a verdade. Outro fato, eu vou estar aqui fora trabalhando, preocupado com a segurança minha, segurança da família, segurança social. Na verdade, segurança social é uma hipocrisia, porque eu me preocupo mais comigo, com os meus, do que com o outro, não é? E eu vou estar lá sendo seletista ou sendo servidor público para pagar salário para o preso. Isso é mentira. Primeiro que o preso, ele tem o direito fundamental a receber salário pelo que ele trabalha. E aqui é outra discussão que daqui a pouco a gente pode tocar. E segundo, o auxílio reclusão não é recebido pelo preso, mas pela família do preso. E é só pago para aquelas famílias em que o preso anteriormente trabalhou. Como se diz lá fora, estava fichado, né? Registro na CTPS, na carteira de trabalho. E, pasmem, nessa última pesquisa, 2024, menos de 2.000 condenados no Brasil inteiro.
diante dos 812 mil encarcerados atualmente. Olha só, menos de 2 mil famílias recebem o auxílio reclusão. Então, nesse universo, essa preocupação passa a ser motivo, inclusive, de chacota nos meios acadêmicos. E, ao mesmo tempo, se torna uma preocupação. Porque o que se mediatiza, vamos acabar com o auxílio reclusão, vamos acabar com o salário trabalhador do preso, porque eu sou um trabalhador, eu mereço respeito, eu sou um cidadão de bem, né? Como se quantos cidadão de bem também já foi encarcerado por uma simples e fatídica ocasião na sua vida. Se não foi processado de alguma forma um dia, é possivelmente um sujeito de um hipotético processo do futuro. Então, talvez hoje a maior problemática seja essa verdade que se implementa mediaticamente e de forma imbuída de hipocrisia, e que as pessoas recebem, e mesmo no meio acadêmico, recebem como sendo uma verdade absoluta, né? Então, não se há um olhar não apenas acadêmico, mas político desse problema. E enquanto apenas eles estejam morrendo por diversos motivos, diversos fatores, e não apenas em decorrência da falta de assistência à saúde, falta de assistência social, e quando eu falo falta, eu estou falando de ineficiência, né? Enquanto isso não se tornar um fator relacionado a esse olhar, vai continuar sendo um problema. Eu sei que eu estou me estendendo nessa resposta, mas é importante. Há 3 semanas foi publicizado aí uma preocupação porque os 2 maiores grupos criminosos do país estão se unindo, né, para uma possível represália ao poder público. E a maior justificativa é: se os direitos fundamentais não estão sendo respeitados pelo próprio poder público, nós que respeitamos, implementamos políticas públicas parcialmente, porque a gente não pode negar. E por isso que se justifica que, em determinados locais, a população que está aí fora, que não tem os direitos fundamentais respeitados, consiga implementar um respeito progressivo em relação a determinados grupos criminosos. E aí vem o primeiro comando da capital, né? Vem o Comando Vermelho e outros grupos se unindo para forçar o poder público a se organizar. Aquilo que a gente chama de organizado não é ainda organizado, é o crime organizado. Há algum tempo atrás, o PCC teve que publicar uma carta para o governo do estado, dizendo que, se tomasse conta da criminalidade em determinados bairros da capital paulista, eles teriam que tomar conta. Porque, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, isso atinge o mercado do crime organizado, que não vive de homicídio. O homicídio é uma consequência. Vive daquilo que todos nós sabemos como sendo o maior fator de encarceramento do país: o tráfico de drogas, seja masculino, seja feminino. E aquilo que eu falei no início, em relação ao encarceramento feminino, o tráfico de drogas em relação às mulheres é o maior fator da mesma forma que em relação aos homens. Porém, o homem pratica o tráfico, talvez por necessidade de imposição, e eu não estou falando que ninguém é inocente, que não é, mas às vezes é levado por fator social, né? Outros fatores aí, como pobreza e necessidades. Mas a mulher é levada, às vezes, por uma imposição de violência. Ou faz aquilo porque o companheiro determina e tem que existir uma continuidade dele no crime organizado, porque ele jurou estar no crime organizado até o seu último momento de vida. E ele e ela veem aquilo como sendo um trabalho. E ela tem que dar continuidade. Se eu não acho também que isso poderia ser como uma visualização de que a mulher muitas vezes não teria coragem de fazer aquilo, e muitas vezes faz e a pessoa não desconfia que ela está fazendo. Também há uma cultura. Essa quantidade diferenciada assim, tão exorbitante. Sim, há uma cultura, a cultura de que a mulher, por ser
socialmente considerado sexo frágil, né, que não se desconfia porque ela não teria essa coragem de praticar, mas ela é levada a praticar ou pratica para continuar mantendo a si e a própria família ou a comunidade, porque se prega aquela ideia do juramento, né? Continuo praticando o crime, mesmo estando encarcerado, mas através de outras pessoas, porque eu preciso pagar mensalidade, né? Eu preciso pagar a minha cota, porque estando encarcerado, o conjunto relacionado ao crime organizado continua mantendo os meus, que o poder público não vai manter, não é? Pelo contrário, vai negar. No momento que eu vou, mesmo com todas as políticas públicas relacionadas à saúde, buscar um medicamento que é necessário para salvaguardar a minha vida, ou a vida dos meus, o poder público negando. E a gente vê aí, decisões, mas decisões judiciais, onde aquele que não necessita a priori da ajuda do poder público tem ajuda do poder público. E o que realmente precisa, não tem. E quando tem, tarde. Porque o nosso sistema impõe isso. Demora. De tanto a gente pregar, teoricamente, sala de aula, celeridade, razoável duração do processo, tudo aquilo, mas na realidade, a justiça tarda. Mas não falha. Falha. E como falha? Porque atinge os principais direitos, inclusive a própria vida. Então, preocupados com isso, é preferível para eles se resolver dessa forma. Mas é preciso matar, é preciso sequestrar, é preciso criar mecanismos para dar continuidade a essa função empresarial do crime organizado. Para eles e pouco importa, desde que os seus estejam protegidos e de forma programada a própria sociedade, porque eles dependem da própria sociedade. Compreenderam? Então, vai além desse viés meramente acadêmico e técnico. É um problema social. E talvez o nosso maior problema é este, não conseguir enxergar o que uma mãe que mora no sertão e no dia de visita do seu filho, do seu esposo, do seu neto, precisa se deslocar para a capital no dia anterior, ou então acordar de madrugada, nas primeiras horas da madrugada, para viajar, passar horas numa fila. Hoje se tem scanner, hoje se tem uma série de aparatos ou mecanismos para fiscalizar, mas continua passando por constrangimentos. No momento em que a mãe passa um mês inteiro e tem que escolher entre visitar de 15 em 15, ou de 30 em 30, 60 em 60, 90 em 90, ou então, como eu conheço, de ano em ano, visitar o seu parente que está ali cumprindo a pena, ou provisoriamente esperando uma sentença, ter que despender todo o trabalho, o valor conseguido pelo trabalho árduo, para poder conseguir efetivar um direito fundamental, que é o direito à visita. E todo um trabalho psicológico também, né? Atrás de tudo isso. E por isso que eu falei da questão da necessidade de se implementar aqui uma ideia de neurociência, de psicologia, não apenas jurídica, mas criminal em relação ao estudo desse âmbito. Professor, como você estava falando no começo, o Brasil é considerado um dos países que mais prende no mundo, né? O terceiro, se eu não me engano, o senhor até comentou. Como você acha que isso afeta tanto os detentos quanto a sociedade em geral? Sabrina, imagine que, para quem estudou, seja do ponto de vista legal, teórico ou crítico, a lei de execuções penais e qualquer outra legislação pertinente à execução, passa a imaginar que, quando se fala lá de que a pena será individualizada, isso acaba se tornando uma piada. Porque, como eu falei ainda agora, a mãe é atingida, o filho é atingido. Uma questão prática. Eu tenho um cliente que está encarcerado, eu só comecei a atuar na execução penal, que, quando encarcerado, e num processo assim, patentemente repleto de erros, mas que à época não foram sequer suscitados por diversos fatores, e ele, obviamente, como sujeito do processo, veio a sofrer uma condenação que, segundo ele, realmente
injusta. Durante a época da prisão provisória, da prisão preventiva, um filho dele nasceu. E nesses 3 anos encarcerados, ele nunca viu o filho. E mesmo diante de alguns pedidos, não se consegue fazer com que ele tenha contato com os outros 4 filhos que ele já conhece e o filhinho que nasceu posteriormente. E aí a gente vai pensar no processo de ressocialização como. E, claro, o objeto da sua pergunta, se eu estudo que a pena deve ser individualizada e, concretamente, eu tenho que ter uma pena a ser executada numa cela que tem medidas específicas e qualquer medida abaixo ou criação de empecilhos à execução desses modos é abuso de autoridade ou prática de qualquer outro crime, a realidade diz o contrário. Então, enquanto poderia ser individualizado no máximo 2 ou 3 presos ou 4 presos numa cela que comporte devidamente, nós temos aí fotos, vídeos, documentários e experiências com 10, 20, 30, 40, 50 ou até 100 presos numa cela, fazendo rodízios. Nós não chegamos efetivamente aqui, pelo menos aqui em Alagoas, a esta consequência efetivamente, de se fazer rodízio mensal para ter menos presos dentro da cela para poder fazer com que os outros sobrevivam. E não é apenas aquela cultura de que há uma disputa entre facções, né? Entre as inúmeras facções que hoje existem no país e especialmente aqui no Nordeste. Nós temos facções poderosíssimas e muito mais violentas do que o próprio PCC, do próprio Comando Vermelho, mais voltadas para a ideia da violência mesmo, e não da cultura social, da implementação social. E a gente vê que o cara vai ter o seu direito desrespeitado. Eu quero trabalhar para poder remir a minha pena. Mas as políticas públicas que fazem, pelo menos no papel, que ele tenha esse direito respeitado, na prática não são. E aí se começa a filtrar. Entre 10 que merecem continuar sendo punidos. Merecem. Mas merecem também que seus direitos sejam respeitados. Continuam sendo punidos, mas não têm o direito ao trabalho e os demais direitos consequentes, ou pelo menos vinculados a ele, respeitados. Eu trabalho, mas não recebo devidamente. Eu não tenho uma assistência efetiva dentro do sistema, porque eu dependo da minha família, que me traga alimentação considerada essencial para o mês, né, para a minha manutenção, escova de dente, pasta dental, suco, refrigerante, água potável, o biscoitinho, porque o sistema, tudo que me dá, também desconta daquilo que eu mereço receber, mesmo trabalhando de forma árdua. E a falta desse tipo de efetivação de políticas de educação, e já tem melhorado muito. Por exemplo, aqui no sistema do Agreste, né, no presídio do Agreste, lá no Giral, o Arapiraca, como quero dizer, se tem assim uma quantidade de presos numa estrutura. Uma boa estrutura, alimentação. E aí, por quê? Porque é uma parceria público-privada. É a questão do que o senhor falou, né, da leitura e tudo mais. Eu pude visualizar isso, que tinham lá alguns presos que eles são mais focados nesse sentido. E a gente dá para ver o interesse, de fato, entendeu? Tem salas lá climatizadas com vários livros e dá para ver o interesse de bastante, assim, não vou dizer de vários, mas tipo de alguns. Eu tenho clientes, tenho 3 clientes, um já fez 2 cursos superiores lá dentro. O outro, além dos cursos superiores, já está terminando a 3ª especialização e outros fazendo curso superior. Então, isso mostra o quanto há um interesse em fazer com que esse período de restrição da liberdade ou privação da liberdade seja diminuído mais ainda
Porque a gente não pode deixar de lado e dizer que, não, mas eles só fazem isso porque querem conseguir a liberdade de forma mais rápida. Não. Porque se eles não fizerem isso, vão ficar ociosos. E a máxima popular de que cabeça vazia, oficina do diabo, se amolda e se adequa de forma bem ajustada ao sistema penitenciário brasileiro. Porque se eu não estou lá jogando carta, se eu não estou fazendo o meu exercício físico, se eu não estou lá batendo papo ou jogando bola no pátio, no momento em que eu tenho essa liberdade regrada, contato com os demais presos ou com os visitantes, eu vou ficar pensando, obviamente, em sair. E na primeira oportunidade, entre a minha liberdade e o problema da sociedade, eu vou escolher a minha liberdade. Qualquer um escolheria. O senhor acha que essa implementação desse novo presídio lá em Girau, ele pode ter sido tão bem formulado, pelo que eu vi, foi bem formulado comparado ao que tinha antes, devido às fugas que tiveram anteriormente? Essa questão da parceria foi pensada também nisso, nesse quesito? Além de se forçar, porque a época que se pensou era um momento em que a discussão sobre PPPs aqui no Brasil estava muito em voga, estava em alta. Foi a oportunidade que a empresa teve, né, a Reviver, de mostrar o seu trabalho aqui em Alagoas. Sair lá da Bahia de Sergipe e mostrar para Alagoas que poderia ser implementado aqui e mudar o panorama dos presídios que nós tínhamos, né? E aí a gente vê um antigo Pedelóis, que todo mundo lembra lá, e a gente fala que culturalmente, embora esteja ali vizinho aos maiores mecanismos de educação do país, né, que é a Universidade Federal, né? Nós temos um grande problema em relação a isso dentro. Então, ali do lado, mas era um momento em que se via de forma assim, não falo rotineira, mas a cada tempo, fugas e mais fugas. E talvez também por conta dessa... É que nem o senhor falou, estava tão próximo, mas realidades tão distantes. Tão né? distantes. Porque nesse novo presídio eu pude visualizar que o tratamento, tipo, a comida que era para o preso é a comida para o agente. E a comida para os visitantes. E a comida dos visitantes Exato. também. E é uma comida boa, que você come, é boa de verdade, entendeu? E você vê que, tipo, eles se sentem, eu acho que mais humanos ali, sabe? Tipo, ver a possibilidade de que, tipo, poxa, tanto de repensar no que fez, possivelmente fez, quanto na possibilidade de pensar, tipo, daqui a algum tempo eu posso estar, tipo, fazendo isso, eu posso me adequar de uma forma melhor para que isso possa ser melhor passado, né? Sim. Eles começam a enxergar que mesmo estando num sistema mais recrudescido, onde se cobra mais, onde se tem menos liberdade, menos benefícios, ao mesmo tempo é o sistema que mais respeita. Nós tivemos alguns problemas aí, né, socialmente publicados, na mídia e tal, mas qual é o sistema que não há problema? Exatamente. E aí passa também por uma outra perspectiva, que não é só o preso, a defesa também, né? Quantos movimentos, eu que participei de comissões do advogado criminalista, né, fui conselheiro da subseccional e motivei alguns alunos do IBCCRIM a pesquisas dentro do sistema penitenciário, a falta de motivação e uma série de problemas criados para impedir esse contato. Então, há presídios que a gente passa horas e horas para ter uma simples entrevista com o preso. É direito do preso e uma prerrogativa do advogado. E aí, a Abracrim, da qual faço parte, né, sou da escola superior, ter que ajuizar a ação, ou então chamar o poder público para uma conversa em mesa para dizer, poxa, os direitos, os prerrogativos estão sendo aí negligenciados, desrespeitados. É preciso concretizá-los ou respeitá-los para que, pelo menos, o sistema ande de forma um pouco mais conforme à legalidade. A própria OAB, né? Outras, a Crimal, também da qual faz parte, e a gente enxergar que essas prerrogativas, quando desrespeitadas, potencializam esse processo de desrespeito do preso, em relação ao preso. Porque no momento em que o preso deixa de ter contato efetivo
E aí vem, uma coisa se é comum atraso de audiência, né, em alguns lugares aí, imagina o que se impede e toda a problemática potencializada, maximizada em ter que sair, por exemplo, do seu escritório, sei lá, na parte baixa da cidade, lá em Maceió, subir para estar em quase Rio Largo, né, naquele trânsito legal, que todo mundo sabe, da Fernando de Lima, ou então de qualquer via, onde se demora, às vezes, 1, 2 horas, e a se esperar lá ser atendido 2, 3 horas, e ainda esperar que o preso saia lá do seu módulo, da sua cela, para ser levado lá ao parlatório. Isso tem diminuído em algumas penitenciárias, principalmente aqui em Alagoas. E por quê? Porque, finalmente, algumas propostas da Abracrim, nacional da Abracrim de Alagoas, foram realmente vistas como necessárias, como parlatório virtual. Mas há algumas desconfianças. Por quê? Porque em outros momentos da história, conversas entre advogados e seus clientes foram gravadas indevidamente. O sigilo foi desconstituído, foi desrespeitado e utilizado, inclusive, como provas, embora depois consideradas ilícitas, mas para naquele momento serem utilizadas em relação à prisão de advogados. A condenação de presos. Então, tem melhorado. Tem. Mas ainda falta muito, muito. Mas quando a gente compara PDLOIS e o sistema do Agreste, aí é infinitamente melhor. E por quê? Porque se a empresa não faz por onde concretizar tais direitos, vai ser, inclusive, motivo para desfazimento dos contratos. E hoje a quantidade de empresas que se tem aqui no país que promovem esse tipo de serviço e que estão atrás de clientes, né, de estados clientes, vasto, é amplo. Há muitas empresas. Então, tem se tornado também mercado, como se tornou nos Estados Unidos. E aí a gente tem que ter uma preocupação. Lá, quanto mais presos, melhor para o Estado norte-americano. Porque os presos trabalham e de forma massacrante. Lá não tem esse de prevenção como sendo medida. É retribuição mesmo. Então, quanto mais presos, a maquininha de dólar funcionava. E agora eles estão vendo o maior problema, as consequências para isso. Né? Superávit. Tomou uma proporção. Não foi calculado, né? Exato. E a gente batia palmas, achando que aquilo ali era tudo. E a principal consequência, naqueles casos em que a gente não consegue enxergar a ressocialização, mata. E de 10 anos para cá, a quantidade de processos que foram publicizados em que quem morreu não era realmente o culpado. Aí que começou a crítica maior. E eu chamo a atenção para... Exato. Efetividade. E eu chamo a atenção para um caso que ocorreu anteontem e está repercutindo nacionalmente, aqui em Alagoas. Inclusive, em conversa muito rápida pelas redes sociais com um amigo criminalista, o Trauzola, que é muito atuante, é presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas, foi presidente da Comissão do Tribunal do Júri, professor da área, meu colega lá na AFIA, na pós-graduação. 3 pessoas estavam presas, ou melhor, estão presas ainda, por causa de um crime midiático, foi um crime contra uma idosa lá em Maceió. E o Tribunal do Júri estava para acontecer esta ou na próxima semana, não lembro, na semana posterior ao Carnaval. E, de repente, um suspeito, que embora já tenha confessado a prática de mais de 17 crimes, 18 crimes, que é considerado hoje um dos 5 maiores serial killers do país, né? Caso que mediaticamente, até fantástico, foi pauta de notícia, ele assumiu, anteontem, ter matado essa senhora. E aí coloca em xeque o processo de investigação para chegar à autoria. E essas 3 pessoas que estão presas indevidamente, como é que vai ficar a vida dessas pessoas? O quanto sofreram durante esse tempo que estão encarceradas? E se tem um serial killer, e aí o problema não é apenas do direito penal, né, das neurociências, da psicologia,
e que deva ser punido, obviamente, porque merece ser punido, e é a única medida, assumir e dizer que fui eu que fiz. E esses 3, e as famílias, e a massa que durante o momento, quando mediatizou a prisão dos 3, colocou para todo mundo como sendo os culpados. Vai trazer a dignidade desses caras novamente? Vão ser postos em liberdade. E as cabecinhas como ficam? E o olhar da sociedade? Porque alguém ou alguma categoria de pessoas vai olhar para eles como: se esteve preso, não vou dar emprego. Se esteve preso, ele poderia anteriormente ter praticado o crime ou praticou outros crimes. Alguma coisa tem a ver. O que aprendeu lá dentro. O que aprendeu lá dentro. A revolta quando sai também. Como uma pessoa muito conhecida, cliente meu e de outro colega, uma vez falou: se aqui me tratam como cachorro, quando o dia que eu sair, eu vou morder todo mundo. Ele acabou sendo morto dentro do próprio sistema penitenciário, porque acabou se tornando uma figura não muito bem quista para a sobrevivência entre todos da comunidade carcerária. E, obviamente, as facções se preocupam com esse tipo de indivíduo, né? Merecia ser punido, merecia voltar à sociedade, merecia. Mas ele praticou algumas condutas que não eram muito bem vistas lá dentro, né? Inclusive a chamada traição. E isso demonstra o quanto o processo criminal tem se mostrado como ineficiente ou inefetivo, porque começa errado e poderá ter consequências também equivocadas. Se não fosse, talvez, aí a psicótica a alegação do cara que está sendo considerado suspeito aí dessas mortes, né? Que alguns dizem, porque ele é narcisista, ele está chamando para si, mas ele deu todos os detalhes que não estão na investigação e que coincidem. Ele trouxe à tona uma série de problemas que não são enxergados e que são colocados lá sob panos bem gelados e que são superados pelo concurso público. Mas eu estou fazendo concurso público, mas eu não quero saber de concurso público, eu quero que a investigação seja coerente. Não é apenas siga a lei, que todas as diligências sejam realizadas, que todo mundo seja devidamente ouvido, que as perícias sejam realizadas e devidamente, que o devido processo legal seja respeitado, que a paridade de armas seja respeitada, que se conceda tanto à defesa como ao Ministério Público as mesmas oportunidades, para dar pelo menos, ou trazer pelo menos um mínimo de segurança para que, se ele deva realmente ser punido, ou mereça ser punido, que seja, mas devidamente. E aí a gente enxerga um grande problema no inquérito policial, um grande problema na atuação no sistema anterior, ou na fase anterior, né? E isso escancara, em definitivo, e nos mostra que é necessário que a gente mude o mais rápido possível. Uma das pessoas sequer conhecia a vítima, segundo informações. Eu não sei se é verdade, mas pelo que eu vi, sequer conhecia a vítima. Todo mundo sabe aí que esse suspeito, por ter praticado esses inúmeros homicídios, ele tinha uma atuação fora daquilo que a gente considera normal, né? Ele ia aos enterros, ele tirava selfie nas sepulturas, ele fiscalizava a vida, policiava a vida das vítimas, estudava as vidas das vítimas antes de fazer. Ele tinha um modus operandi e, pelo que se publicizou aí, ele deu todos os detalhes desse caso em relação à idosa. E aí, por que o poder público, que tem um maior aparato, que tem a obrigação no processo penal de provar, até porque tem um ônus probandi, né, não chegou a essa consequência, a essa conclusão? Porque foi necessário que quem praticou dizer, eu que pratiquei, mesmo com todo o sentimento narcisista. Isso coloca em xeque, né?
um Estado ineficiente. Aí eu não falo da unidade federativa apenas, num processo criminal totalmente ineficiente. Quando o senhor fala isso, às vezes a pessoa acredita que o erro é só de uma instituição. Só que eu percebo que isso, às vezes, tanto no Ministério Público quanto no Judiciário, há um erro. Muitas das vezes você tem membros do Ministério Público, citando como exemplo, que eles não analisam todo o conjunto probatório. É necessário que no final, depois de anos que se passaram, o juiz ele tem uma atuação que deveria ter sido do Ministério Público. Esses dias no estágio, eu pude ver um exemplo de um homicídio que ocorreu em 2004, já faziam 20 anos, já tinham ocorrido todas as etapas do processo, estava para decisão de pronúncia. E não tinha nada que comprovasse que os 3 réus realmente eram os acusados, que tinham cometido. E isso poderia ter adiantado desde o momento do inquérito, porque no inquérito, nenhuma das pessoas que foram testemunhas disseram, eu vi a pessoa A cometendo aquele delito. Não. Eu estava na rua e aquelas pessoas passaram por mim e disseram que foram eles. Então, assim, percebe-se que desde o início teve uma omissão. Teve uma omissão por parte da instituição, da polícia em si, porque não realizou diligências suficientes que comprovassem quem realmente tinha sido, quem tinha realizado. Teve a omissão do Ministério Público, que não diligenciou pedindo que ocorresse essa atuação, e por mais que, assim, de 2000 para cá, houve várias mudanças, houve mudanças de promotor e tudo mais, e mesmo naquele último momento, que era a decisão, nas alegações finais, ao invés de ter uma atuação que dissesse, não, vamos enxugar esse processo, vamos ver o que está errado, não. Vamos pedir a condenação, independente Porque é número. Porque é número, independente se essa pessoa, se temos provas. Não, se prendeu em um depoimento de uma testemunha que ouviu dizer, a gente vai condenar. Aí, por muitas das vezes, se chega no gabinete, vamos dizer, de um juiz que se importa realmente, que não que segue a lei, mas também que analisa todo o conjunto probatório, você vai ter um final até que justo para aquelas pessoas. Mas se você pega um juiz que só quer pegar números, como o senhor falou, que ele só está preocupado em realizar vários júris e fazer toda aquela pontuar em quantidade de decisões, em quantidade de sentença, ele não vai se importar muito, vai deixar que o conselho de sentença no final decida. E aí você percebe que não é um erro só de uma instituição, é um erro que parte de... É sistemático. Todo o sistema tem vários... vários... Como o próprio Supremo Tribunal Federal, que já errou inúmeras vezes em relação a essa temática, chega à própria conclusão de que as violações são sistemáticas. Exatamente. As violações são sistemáticas. E há, inclusive, uma cultura social e uma cultura de classe de que esse magistrado, por exemplo, que se importa com os direitos fundamentais ou os direitos humanos, é um magistrado fraco. E aí a gente vem, assim, exemplos de magistrados que se preocupam e são não tão bem vistos pela própria classe, como Alexandre Moraes da Rosa e outros magistrados que fazem parte dos estudos acadêmicos e que mostram que os estudos, na realidade, são consequências das experiências. É algo empírico. Então, se passa por aquilo, se vivencia aquilo para chegar a determinadas conclusões de que a realidade está realmente nos mostrando, está gritando ali, necessitando de uma saída que urge. Porque o professor Luiz Flávio Gomes já falava na década de 2000. Nós viveríamos um momento exponencial de progressão geométrica de encarceramento. Está aí. O que ele previu está aí. Nós éramos os quintos. Somos os terceiros hoje. Ele morreu, deixou todo o legado, escreveu livros e mais livros, falando sobre a mesma temática, e dizia, a gente está deixando de se importar com o outro, deixou de ser um problema jurídico e passa a ser um problema de desrespeito às nossas próprias crenças. Porque eu faço o sinal da cruz, eu oro a Deus, eu me coloco de joelhos, pedindo que se aplique toda a cristandade, mas eu desejo mal ao outro. E desejo mal não é apenas que ele morra, não. O encarceramento também pode ser o mal. Também pode ser o mal. Então, no momento em que eu vejo o outro tendo tais direitos desrespeitados,
é possível e é necessário que a gente enxergue de uma outra forma. Professor, entrando nas últimas mudanças legislativas que teve na LEP em 2024, foram mudanças bem polêmicas, né? O senhor até no início citou sobre a questão das saídas temporárias, que na visão que o senhor trouxe, o senhor não acredita que permita a criminalização dessas pessoas, que muitas das vezes as pessoas que saem para cometer delito, né? E em junho, se eu não estiver enganada, foram revogados do artigo 122 a questão da saída para visitar a família, né? E a saída para participar de cursos, né? Que permitam a ressocialização e restando apenas para a realização de curso supletivo. Aí eu gostaria que o senhor nos falasse a opinião que o senhor acredita, assim, não que o senhor acredita, mas qual é a opinião do senhor em relação a essa mudança legislativa? Porque são dois grupos. O grupo que diz, nossa, isso não deveria acontecer, porque não estamos permitindo que essas pessoas tenham a sua ressocialização. Já tem um grupo das outras pessoas, né, que acreditam que deveria ter sido mais rigorosa ainda, que deveria ser aplicado que essa lei retroagisse, que fosse aplicada àqueles que cometeram crimes antes dessa mudança. Então, eu gostaria que o senhor nos explicasse a posição em relação a essas mudanças que ocorreram na lei. Se a gente critica que não há efetivação do processo de ressocialização e o processo de ressocialização tinha como um dos mecanismos a chamada saidinha, como é que eu proíbo agora? Júlio, mas alguns deles saíam para praticar crimes. Inevitavelmente, a gente tem que concordar. Mas como eu mostrei, e os números? E os números? Volta para aquela análise que o senhor falou sobre a análise psicológica, né? Porque é uma opção que dá a um grupo de pessoas que tem variantes ali dentro. E eu jogo nesses números, claro, o seguinte. Mas 15% não votou. Mas não votou porque foi morto. E aí vem a questão da vingança privada. A gente sabe de casos que se espera a saída para poder efetivar essa vingança. Aqueles que não votaram realmente porque tinham outras medidas, como revogação da própria prisão, né? Ou que teriam cumprido e veio o livramento condicional e coincidiu com aquele momento. Ou seja, a gente regrediu. Então, mostra mais uma vez que a gente não está preparado para essa crítica, ou aqui a gente precisa ter urgentemente uma volta, um retorno ao olhar que estava no caminho. Não, efetivamente tem sido cumprido? Tem, porque está se proibindo e é uma máxima legal e tem que se proibir. Mas do ponto de vista das consequências jurídicas, né, práticas, não, prático-jurídicas, foi terrível. Ou foram terríveis. E, como medida, pelo menos para dispersar essa ideia, vamos criar novos tipos penais, vamos recrudescer mais ainda violência doméstica, vamos recrudescer mais ainda o homicídio, vamos aumentar aí o prazo máximo de cumprimento de pena, sai de 30. A gente tinha 30 anos, é muito tempo. Para um processo como esse é muito tempo. Que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o indivíduo não chega a cumprir 30 anos. Nós temos inúmeros exemplos aqui, nacionalmente. Cumprir 40 anos. São crimes graves. Mas, cada vez mais, além do tráfico, nós temos crimes contra o patrimônio. E isso é o reflexo da sociedade brasileira. E por que contra o patrimônio? Porque ninguém está tendo a mesma oportunidade. Júlio, você está protegendo aí, ou então aquela cultura de que eles são coitadinhos. Eu não estou, nunca afirmei que eram coitadinhos, que eram produtos da sociedade. Não. Mas todos nós temos culpa nesse processo. Então, é um recrudescimento que, de forma significativa, não traz efeitos positivos. Se a gente for discutir ponto a ponto em relação, aí eu chamo o professor Jadney, né, do ponto de vista constitucional, uma mudança que, em determinados pontos, tem natureza inconstitucional. E foi uma mudança que, eu pesquisando, eu vi que foi em decorrência da morte de um policial, né, que quando descobriram ele tinha sido o autor do fato, né, tinha acabado de sair da prisão.
Eu vejo que foi uma mudança muito imediatista, como se fosse para dar uma resposta à sociedade, mas sem analisar fielmente como essa mudança iria impactar na vida dessas pessoas, né? Dizer, "Veja, vamos revogar e depois a gente vê como é que a gente regulariza isso", só que essa forma imediatista de só dar uma resposta para a sociedade do legislativo, ou mesmo mostrar, nossa, nós estamos atuando, não passa a analisar fielmente, será que é a regra? Será que todos esses que têm essa permissão cometem esse delito, né? Por que não se proibir, não se criminalizar determinadas outras condutas mais gravosas, ou se retirar determinados benefícios, por exemplo, os crimes considerados, aspas, políticos, né? Os crimes eleitorais. Por que não em relação à cifra negra? Por que não em relação às milícias privadas? Por que não punir os agentes públicos que participam efetivamente de práticas criminosas? Porque não interessa à sociedade. Exatamente. Exatamente. E que a gente volta para aquele ponto que a gente citou anteriormente, né? Que dá um impacto maior, isso é midiático. É. E, tipo, se isso fosse regulado antes, entendeu? Tipo, como é que tá sendo isso daqui? Fazer um Entendeu? estudo, Exatamente, né? fazer um estudo anteriormente sobre como é que tá sendo isso daqui, entendeu? Acho que seria mais viável, né? Como a nossa temática toda está sendo discutida em torno disso. Né? E é algo que, claro, não se esgota um simples bate-papo aí de pouco mais de 1 hora. Não. Não. Ou a gente se preocupa também em sair do viés acadêmico e começar a repelir isso, forçando o poder público a mudar o olhar, ou então o que eu falei no início, falei no meio da nossa conversa, de que nós somos hipoteticamente sujeitos de processos criminais, sujeitos desse processo mecanizado de prisionização, ou isso se torna uma certeza. E a gente está se aproximando disso. A gente tem se preocupado muito mais em produzir conhecimento para publicar livro, artigo científico, TCC, ou então aparecer como palestrante, como pesquisador, do que realmente ir em loco e perceber o quanto isso é emergencial. Não é mais urgente, é emergencial. Porque no final nós somos também vítimas. Professor, em 2024 saiu um relatório, eu acredito que do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que trazia que no Brasil existiam 664 mil detentos cumprindo pena, quando na verdade existiam só 489 mil vagas. Então é como se fosse um déficit de 175 mil. Como o senhor acredita que essa situação, ela meio que interfere na ressocialização do preso? Vou sintetizar, Sabrina, com a resposta que eu já dei anteriormente. Se há déficit, ou porque há pouco presídio, ou então é porque há muita gente encarcerada, e dentro desse universo de gente que está encarcerada, de pessoas encarceradas, muita gente está indevidamente encarcerada. Ou aqueles que, embora no futuro possam ser consideradas culpadas por uma decisão judicial transitada em julgado, merecem pelo menos o respeito da liberdade, mesmo que momentânea, seja lá com revogação de prisão preventiva ou o que for, ou aplicação de medidas cautelares ou aplicação de penas restritivas de direitos também respeitados. Há muita gente que precisa estar, mas há muita gente que a gente consegue chegar a uma conclusão mais justa sem estar encarcerado. E aí, no ano passado, foi o ano dos exemplos. Muita gente que estava lá dentro sem sequer ser objeto de investigação, ou sem sequer responder a processo. Então, os números só mostram, e olha que esses números que foram publicizados antes não foram atualizados posteriormente pelas pesquisas que eu falei. Ou seja, é um pouco maior. Quando eu falo um pouco maior, mais de 300 mil. Mais de 300 mil pessoas. Bom, professor, o senhor gostaria de dar algumas considerações finais sobre o nosso assunto? Alguns questionamentos para a gente ficar aí? Primeira coisa, sair da teoria e ir para a prática. A academia precisa enxergar esse papel. As conclusões teóricas serem implementadas. Nós já temos políticas públicas suficientes para isso, mas que precisam ser melhoradas. Nós já sabemos qual é o problema.
já foram identificados. A gente só precisa buscar o caminho para resolvê-los. E esse é o nosso papel lá na academia. É nosso papel na universidade, não como professor, mas vocês, muito mais como alunos, como alunas, porque vocês darão continuidade. Extramuros. Extra. Então, essa hoje é a solução. Até porque, se depender do legislador ou do poder público, nada vai, disso que a gente aqui discutiu, se concretizar. Porque sempre é uma cortina de fumaça e nós vivemos eternamente sob a cortina de fumaça. Nós vivemos ainda sob a política do pão e circo. E não interessa embora grandes massas, que é, claro, porque quem está encarcerado é pobre e preto, como a própria pesquisa mostrou, né? Não interessa a pequena. E aí, redundantemente, minoria. Não interessa mesmo, porque é a manutenção do status quo. Então, esse é o meu recado. Que a gente continue, porque de tanto insistir, em algum momento, algum efeito positivo a gente vai sentir. Eu agradeço, obviamente, mais uma vez ter sido convidado e convido vocês a continuarem essa discussão, implementarem projetos no âmbito universitário, não se preocuparem apenas com o TCC e nem sair da universidade, nem com o OAB, porque isso é só uma consequência técnica do curso, mas darem continuidade e perseguirem essas discussões. Nós agradecemos também ao senhor pela disponibilidade, por todos os ensinamentos nessa 1 hora de podcast. Foi um podcast muito proveitoso, né? Que a gente conseguiu debater temas que são pertinentes. E é isso, muito obrigada. E estamos encerrando o podcast Habeas Papo, que é um podcast realizado pela UNEEL. Obrigada.